Bom dia pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos para mais um episódio de Mitologia Nórdica, Histórias do Norte. Hoje eu vou contar para vocês sobre a trágica história de o deus Balder, que era o deus mais amado do panteão nórdico. Então, senta que lá vem a história. Então, vamos conhecer um pouco sobre Balder, o brilhante, belo e amado deus. Odin e Frigga tiveram gêmeos com características e aparência física tão diferentes quanto era possível para dois filhos. Holdr, deus das trevas, ele era sombrio, taciturno e cego, com a obscuridade do pecado que ele deveria simbolizar. Enquanto seu irmão Balder, o Belo, era adorado como o deus puro e radiante da inocência e da luz. Sua testa nevada e suas mechas douradas pareciam irradiar raios de sol que alegravam os corações de deuses e homens, pelos quais ele era igualmente amado. O jovem Balder alcançou seu pleno crescimento com uma rapidez incrível e foi admitido desde cedo no Conselho dos Deuses. Ele passou a morar no palácio de Breakdablik, cujo teto prateado repousava sobre pilares dourados e cuja pureza era tal que nada ordinário ou impuro era permitido em seus arredores. Ali ele vivia em perfeita união com sua jovem esposa, a linda e encantadora deusa Nanna, que é filha da deusa Nip. O deus da luz, ele era bem verado na ciência das runas, que foram gravadas na sua língua e que eram usadas principalmente para magia na história do norte, na mitologia nórdica, como eu falei para vocês no vídeo em que eu conto um pouco sobre Odin e como ele se sacrificou a ele próprio, se enforcando na árvore Yggdrasil para adquirir o conhecimento das runas. E eu vou deixar aqui no card o link para vocês poderem saber um pouco mais. E a única coisa que se escondeu dos olhos radiantes de Balder foi a percepção de seu próprio destino final. Como era natural para Balder, o Belo, sorrir e ser feliz, os deuses ficaram muito perturbados quando um dia começaram a notar uma mudança em seu comportamento. Pouco a pouco, a luz desapareceu de seus olhos azuis. Um olhar desgastado surgiu em seu rosto e seu passo tornou-se pesado e lento. Odin e Frigga, vendo a evidente depressão do filho amado, imploraram para que ele revelasse a causa de sua tristeza silenciosa. Balder finalmente contou que seus sonhos deixaram de ser felizes e se tornaram estranhamente perturbadores, sombrios e opressivos. Muito preocupados com o filho, Frigga enviou seus servos em todas as direções, com o rigoroso encargo de registrar um voto solene de todas as criaturas, plantas, metais e pedras de não prejudicar Balder. Assim, toda a criação fez seu juramento prontamente, pois não havia algo na terra que não amasse o Deus radiante. Assim, os criados voltaram para Frigga, dizendo a ela que todos haviam jurado solenemente, exceto o Fisco, que crescia sobre o tronco de carvalho no portão de Valhalla. E esse, eles acrescentaram, era uma coisinha tão insignificante e inofensiva que dele não deveriam temer nenhum dano. Enquanto isso, Odin decidiu consultar uma das Valas ou profetisas mortas. Assim, montando em seu cavalo Sleipnir, viajou até a morada de Hela, a deusa do submundo, filha de Loki. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ela e sobre os outros filhos de Loki que ele teve com a giganta Angrboda, vou deixar aqui
na descrição aqui, no card, quer dizer, né, no card e na descrição também, o link para vocês saberem um pouco mais sobre o Loki e sobre os filhos dele. E Odin, ao chegar, viu surpreso que havia um banquete preparado naquele reino sombrio, e que os sofás estavam cobertos com tapeçarias e anéis de ouro, como se esperassem por algum convidado muito honrado. Ao chegar ao local em que a Vala descansava em paz há muitos anos, ele começou a entoar um feitiço e a desenhar as runas que tinham o poder de ressuscitar os mortos. Então, se passando por Vegtan, filho de Valtan, Odin perguntou a Vala por quem Hela estava estendendo seus sofás e preparando a refeição festival. Em tons vazios, a profetisa confirmou todos os medos de Odin, dizendo-lhe que o convidado esperado era ninguém menos que Balder, que estava destinado a ser morto por Hodur, seu irmão, o deus cego das trevas. Ao insistir para saber mais, Odin ficou sabendo que Rinda, a deusa da terra, teria um filho com ele, e que Vale, como essa criança seria chamado, iria vingar a morte de Balder. Odin ficou bastante abalado com o que descobriu, mas ficou mais calmo quando Frigga lhe contou que todas as coisas sobre o Sol haviam prometido não prejudicar Balder. Quando os deuses souberam que Balder não poderia ser prejudicado por nenhuma arma, começaram a se divertir lançando em sua direção todo tipo de arma e pedras, certos de que ele não seria ferido. Intrigado pelo barulho da diversão dos deuses, Frigga perguntou a uma velha que estava passando perto de sua casa o que estava acontecendo. E a velha lhe disse que os deuses estavam se divertindo tentando acertar Balder, atirando diversos objetos em sua direção. Sabendo do juramento de todas as coisas de não ferir Balder, Frigga ficou mais calma. Então a velha perguntou a Frigga se ela tinha certeza de que todos os objetos haviam feito o juramento. Frigga inocentemente respondeu que sim, com exceção de um pequeno parasita inofensivo, o visco, que crescia no carvalho perto do portão de Valhalla e que era pequeno e fraco demais para ser temido. Essa informação era tudo o que Loki queria. E lógico, como vocês podem imaginar, a velha era Loki disfarçado. E dando adeus à deusa Frigga, foi embora mancando. Assim que saiu de vista, ele retornou à sua forma habitual e correu para Valhalla, em cujo portão ele encontrou o carvalho e o visco contados por Frigga. Então, pelo exercício das artes mágicas, ele conferiu ao parasita um tamanho e uma dureza nada natural, e colocou na ponta de uma flecha, e correu para Idavold, onde os deuses estavam reunidos. Chegando, viu que apenas Hodur não participava da diversão. Loki se aproximou do deus cego e perguntou por que estava melancólico. Hodur contou que gostaria de participar da diversão dos deuses, mas sua cegueira o impedia. Então Loki, muito bondoso como é, colocou a flecha na mão de Hodur e o ajudou a chegar até Balder para participar da brincadeira, indicando em que direção deveria atirar a flecha. Porém, após atirar a flecha, Hodur, em vez de ouvir altos risos, ouviu um grito de horror estremeceu em seus ouvidos, pois Balder, o Belo, caíra no chão perfurado pelo visco. Frigga, ao ficar sabendo o que aconteceu, pediu que os deuses fossem até Hela para libertar a sua vítima. Assim, Hermod se prontificou. Porém, ao falar com Hela, ela apenas concordou em abrir mão de Balder, desde que todas as coisas animadas e inanimadas mostrassem sua tristeza pela perda, derramando lágrimas. Logo depois de retornar a Asgard,
Hermod contou os termos de Hela, e prontamente os deuses enviaram arautos a todas as partes do mundo para fazer todas as coisas animadas e inanimadas chorar por Balder. Porém, um gigante chamado Thok se recusou a derramar uma lágrima por Balder. E vocês podem já até imaginar que esse gigante era na verdade Loki disfarçado também. Assim, Balder permaneceu no submundo, fazendo companhia a Hela. Logo depois, com o conhecimento adquirido com a Vala, Odin conseguiu garantir o consentimento da deusa Rinda à união deles. E já sabemos, que o filho nascido nesse casamento estava destinado a vingar a morte de Balder. A chegada desse bebê aconteceu e Vale, o Vingador, como era chamado, entrou em Asgard no dia do seu nascimento, já um adulto. E naquele mesmo dia, matou Hoder com uma flecha de um cesto que parecia ter trazido para isso. Assim, Hoder, apesar de ter sido apenas um instrumento inconsciente para o assassinato de Balder, planejado por Loki, ele acabou pagando o preço do crime com o seu próprio sangue. E essa foi a história triste e trágica do deus Balder, que era o deus mais amado do panteão nórdico. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não se esquece, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada. E também se inscreve no canal, porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo meus vídeos e não se inscrevem. Então vai lá, dá o joinha e se inscreve no canal, porque é de graça, eu não cobro nada, o YouTube também não vai cobrar nada e vocês ajudam muito ao canal crescer. Também marca o sininho para receber notificações dos vídeos que for saindo, para vocês não perderem nenhum episódio das séries que eu estou lançando e dos futuros vídeos que eu for lançar. Outra coisa também, na descrição tem as minhas redes sociais do Twitter e do Instagram, então me segue lá. Eu estou sempre postando algumas dicas dos vídeos que eu vou estar fazendo futuramente, tá? Então me segue lá também. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo sobre alguma história do norte, sobre a mitologia nórdica, que eu ainda não tenha falado, ou sobre alguma outra mitologia que vocês se interessam, também vai lá no Instagram, no Twitter, manda uma mensagem para mim que eu posso pesquisar e fazer um vídeo, porque eu gosto muito dessas histórias das mitologias, porque é um mundo totalmente diferente e que vale a pena a gente conhecer um pouco para poder aprender com essas histórias. E eu fico por aqui, pessoal. Valeu pela atenção e tchau!